Olá, me chamo Lian, sou acadêmico de Engenharia Mecânica pela Univale e hoje eu vou apresentar meu trabalho de iniciação científica, etapa 1, com o tema de análise de estruturas metálicas através do modelo de um galpão industrial. O orientador Marcelo Hoffman. A apresentação vai dar do seguinte modo: vou fazer uma introdução apresentando o contexto, os objetivos e a justificativa da pesquisa. Depois será abordada a fundamentação teórica, dando todo o embasamento à pesquisa. A partir da metodologia, demonstrando todos os procedimentos que ocorreram e que vão ocorrer para a pesquisa, depois a conclusão da pesquisa até então e as referências. Contexto. Então, a primeira obra que teve mais renome foi a Ponte sobre o Rio Severn, em 1779, na Inglaterra, que ela foi projetada com vãos de 30 metros, que até que então não se tinha possibilidade para isso, já que os materiais naquela época construtivos não se tinha essa qualidade que o aço tem. Hoje, o galpão industrial de estruturas metálicas conquistou um grande espaço no mercado com suas grandes vantagens da utilização do aço, como obras rápidas que entregam prazos bem mais curtos que de concreto. E isso começou a se tornar uma vantagem dentro dos projetos. Objetivo geral. Então, é avaliar o comportamento de estruturas metálicas a partir de um uso de diferentes configurações de pórtico e de perfis para um galpão industrial. Para isso, determinou alguns objetivos específicos, que seriam desenvolver pesquisa sobre o processo construtivo e de estruturas metálicas e seus principais elementos, identificar os cuidados de projeto para que se mantenha desempenho durante a sua vida útil, determinar o galpão a ser utilizado como base, identificar os perfis que são utilizados para a construção de estruturas metálicas, elaborar um pré-projeto definindo o material a ser utilizado, o pré-dimensionamento dos perfis e dos elementos estruturais, compreender os critérios do projeto de estruturas metálicas pela norma 8800, determinar as ações e as combinações de ações que atuam dentro do sistema, que vão ser analisadas no sistema estrutural, realizar o dimensionamento do galpão para um sistema metálico com pilares e vigas de aço e interpretar a análise estrutural de cada modelo proposto. Então, a justificativa do trabalho se dá na construção civil, que é um mercado totalmente competitivo, que sempre está tentando buscar as melhores soluções para as determinadas situações. E estruturas metálicas é uma das soluções possíveis de construção de método construtivo, e ela apresenta algumas vantagens, como a rapidez e a produção de obras limpas, já que o seu processo construtivo é de montagem, possui estruturas mais leves, que resultam em um alívio de 30% nas fundações, e ela permite a montagem e a desmontagem da estrutura. Fundamentação teórica. Então, os elementos estruturais são chapas, barras, cabos e cordárias. Os perfis para as barras têm a finalidade de reduzir ao máximo o peso e aumentar a sua resistência ao momento, e eles podem ser construídos por soldagem, laminados ou formados a frios, sendo que soldados somente são aqueles perfis que não se tem em catálogos, eles são perfis muito grandes e por isso que eles necessitam ser soldados. Aqui a gente tem um exemplo de galpão, onde a gente consegue ver o fechamento. O fechamento é a parte das paredes, a parte do telhado está coberta por esse tapume estético, e a gente consegue ver que a estrutura em si é uma estrutura grande, que ela permite a passagem de grandes objetos para dentro da estrutura. Então, o fechamento ele pode ser de alvenaria, como tijolos ou blocos de concreto, ou painéis, como drywall. A parte do telhado, normalmente se usa um telhado trapezoidal TP40 de alumínio, e a estrutura de galpão ele se define como uma estrutura com grandes vãos que permite a passagem de grandes objetos para dentro dele, tendo normalmente um andar e tendo um pátio grande. A cobertura de um galpão metálico é constituída por 4 elementos, sendo eles o fechamento, que é o telhado, as terças, que suportam as cargas do telhado, que repassam as tesouras. As tesouras têm como o trabalho de repassar as cargas advindas das terças para os pilares, e os contraventamentos têm como segurar as terças para não haver o deslocamento delas.
A base é constituída por 5 elementos, sendo o primeiro a fundação, tem como papel de transmitir a carga advinda da estrutura para o solo. 2 é o rejunte, onde ele sofre as dilatações da estrutura. 3, a placa base, tem como distribuir essa carga advinda do pilar. 4 é o pilar da estrutura. 5 é os chumbadores, que tem como tracionar a estrutura com o bloco de concreto. As ligações de estruturas metálicas, elas podem ser parafusadas ou soldadas. No primeiro exemplo, a gente tem a ligação entre a coluna e a viga totalmente soldada. No segundo exemplo, a gente tem uma ligação com chapa de topo, onde é uma chapa soldada à viga ou pilar, aumentando o contato do parafuso. A gente tem a ligação de duplo cantoneira, onde só utiliza a cantoneira para fixar os parafusos, e a ligação de cantoneira com uma chapa de assentamento para segurar as vigas. Patologias. A norma traz algumas condições necessárias para que a estrutura mantenha o desempenho em toda a sua vida útil. Uma delas é o cuidado com o empossamento, para que a estrutura não crie um empossamento e, se há necessidade de algum ponto desse, criar ferramentas para que a água não fique nesse momento, como a colocação de um dreno. A norma ela também aponta um problema para bimetálicos, onde ocorre o contato de dois materiais metálicos que são diferentes. Quem tiver um maior diferencial de potencial vai sofrer a corrosão, e isso para dentro das estruturas metálicas é um desastre. Então, para mitigar esse problema, é necessário o isolamento desses materiais, como apresenta na figura. Pórticos. Como primeiro exemplo, ali a gente tem um pórtico de alma cheia. Ele tem a sua vantagem de ser uma obra bem mais rápida de montagem. E a gente tem os outros sistemas treliçados, onde eles suportam maiores cargas, né? Só que eles demoram mais para ser construídos. O pórtico 2 ele tem como vantagem a resistência em cargas verticais, entretanto sofre com cargas horizontais. O modelo 3 ele concilia essas cargas horizontais e verticais que nem o modelo 4, e o modelo 5 ele é mais frágil, entretanto ele é bom para voos menores. Sistemas treliçados, a gente tem aqui uma solução que é o achatamento das pontas das barras e a união delas com um parafuso, ou a utilização de uma placa já soldada com os apoios que depois serão parafusados. No outro lado, a gente tem algumas soluções patenteadas, onde o custo eleva um pouco o projeto, entretanto são soluções mais práticas para o projeto. Análise estrutural. A de primeira ordem ela não leva em consideração as deformações causadas na estrutura pelas cargas. Já de segunda ordem, leva em consideração essas deformações que, nesse caso, os momentos eles são maiores. Aqui a norma ela traz a necessidade do apontamento das forças permanentes, das forças variáveis e das forças excepcionais. No caso, elas também ocorrem, podem acontecer combinadas ou não, e aqui que a gente vai entender o estado limite ou estado de serviço da estrutura. Metodologia de pesquisa. Então, a natureza da pesquisa ela é básica, se busca o avanço do conhecimento científico, é exploratória, utilizando o estudo de caso como ferramenta, e abordagem qualitativa, já que busca a interpretação das análises das estruturas. O modelo vai ser de galpão industrial, onde vai ser utilizado as dimensões do edifício base. A concepção do modelo é definir a aplicabilidade dos diversos tipos de perfis em relação aos seus pórticos, e o critério do projeto vai seguir a NBR 8800. O edifício base ele se encontra em Blumenau, ele possui um mezanino, o comprimento de frente é 11,85 metros, tendo a profundidade de 24,4 metros e uma altura máxima de 7,7 metros. Parâmetros de projeto, então aqui será definido as características do modelo, como o material a ser utilizado, os perfis que tem disponíveis no mercado, as dimensões, os tipos de ligações e os esforços considerados. O pré-dimensionamento ele vai correr da seguinte forma: será utilizado o comprimento da viga ou da coluna, vai ser dividido por 20 e a gente vai encontrar a altura do perfil.
para a largura do perfil é 1/3 da altura do perfil, utilizando a ideia do Xing. O material escolhido vai ser o aço estrutural A572 grau 50, ou pela nomenclatura da NBR 7007 A350. Limite de escoamento a 345 MPa e o limite de resistência a 450 MPa. O aço apresenta outras características, como módulo de elasticidade de 200 GPa, coeficiente de Poisson de 0,3 e o peso específico aparente igual a 78,5 kN por metro cúbico. Perfil, então, os perfis utilizados serão do catálogo da Gerdau, que foi a empresa mais citada na região aqui de Itajaí, de Alto e Blumenau. E a maioria das empresas ou compram diretamente com a Gerdau ou com seus revendedores. Os esforços, então, para os esforços permanentes serão o peso da estrutura de cada modelo, o peso do mezanino, o peso do telhado e o peso da parede do mezanino. A norma lá atrás, que deve ser considerado 0,3% do peso da estrutura como uma força horizontal. E a estrutura tem que ter uma capacidade de suportar 2 caixas de águas de 2.000 litros no telhado. Como variáveis, a gente vai ter uma sobrecarga de 7,5 kN no mezanino, seguindo a NBR 6120, que fala sobre a possibilidade de utilização de equipamentos, e mais as forças dos ventos. E esforços excepcionais não serão considerados. As ligações nesse modelo serão de soldadas somente as tesouras e as chapas de assentamento. O resto de todas as ligações serão parafusadas, já que a ideia de uma estrutura metálica é a permissão da montagem e desmontagem. E o método construtivo também é de montagem e desmontagem. A ideia nunca é soldar no local, mas sim pré-soldar as peças, pré-fabricar elas e apenas montar no local. Será feita também uma entrevista com alguns profissionais da área, aplicando questionários, tentando buscar como que é a metodologia deles na hora do dimensionamento de uma estrutura metálica. Tentar pegar alguns insights e tentar aplicar eles aqui na pesquisa para ter para ter um direcionamento de pesquisa mais coerente. Então vai ter a produção do questionário, depois a aplicação e análise dos questionários, a produção dos modelos, a execução das tensões nos modelos, as análises desses resultados e a conclusão do trabalho. Então, a conclusão do trabalho até então foi possível entender como que acontece o processo produtivo, o construtivo de uma estrutura metálica, com todas as suas etapas, métricas e cuidados de projeto. Foi também possível entender um pouco mais sobre a nomenclatura técnica de estruturas metálicas. Entretanto, algumas partes ainda se faz necessário a prática na hora da análise do modelo. E toda a pesquisa ela foi feita dentro do cronograma que foi previsto. Aqui a gente tem as referências. E é isso. Obrigado.